Olá a todos, boa tarde, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Ricardo Marcondes. O meu canal é sobre a palavra de Deus, né? Conhecimento que Deus me deu há mais de 30 anos aí, estudos bíblicos, né? Para quem gosta da palavra, dá um like, né? Que vai ajudar muito o canal. Se inscreve, acaso você queira se inscrever. Seja muito bem-vindo ao meu canal, Ricardo Marcondes, 1979, né? O tema de hoje bíblico é sobre a palavra de Deus. O livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o 31, fala sobre o mendigo, né, chamado Lázaro, e o rico. Eram duas pessoas aí, né, com características aí que poderia ser uma coisa mais diferente na vida humana, mas não foi o que aconteceu, né? Vamos aí ver o relato, vamos abrir tua Bíblia nesse momento, né? Sejam bem-vindos ao canal, dá um like, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vamos pela palavra do nosso Senhor Jesus. Lucas capítulo 16, versículo 19. O rico embanjador e o mendigo Lázaro. Versículo 19. Havia um homem rico que se vestia como roupas de purpura e linho fino e dava grandes festas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, coberto de feridas, ficava deitado junto à porta do rico. Queria matar a fome com o que caía da mesa do rico. Em vez disso, até os cães vinham lamber as suas feridas. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Também o rico morreu e foi enterrado. Na habitação dos mortos, entre os tormentos, ele ergueu os olhos e viu, ao longe, Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai, Abraão, tenha piedade de mim. Mande Lázaro molhar a ponta do dedo na água para que me refrescar a língua, pois estou atormentado neste fogo. Abraão respondeu: Filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a sua vida, e Lázaro, por sua vez, desgraças. Agora, aqui ele é confortado, e você aqui ele é confortado e você é atormentado. Além disso, existe entre nós e vocês um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para junto de vocês não conseguem nem atravessar, né, até nós. Ele insistiu: eu lhe peço, então, pai, que o mande à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, que Lázaro os alerte para que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que escutem. Ele disse: então, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fora, até lá eles se converterão. Abraão lhe disse: se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, ainda que alguém ressuscite os mortos, eles os convencerão. Então, quer dizer, irmãos, a palavra de hoje fala de duas pessoas, né? O tema de hoje fala sobre o valor profundo, né, das pessoas hoje. Porque assim, você tem vidas aí, por exemplo, o rico, ele tinha tudo para ajudar o pobre Lázaro em vida, o mendigo Lázaro em vida, né? Ele tinha condições de fazer isso em vida, na vida humana. Mas acontece que pelo orgulho, né, pelo ego, pela soberba, né, pela ganância do dinheiro que ele tem, pela arrogância que ele teve, né, nem sequer olhou para o pobre Lázaro, né, o mendigo Lázaro. Quantas pessoas não fazem isso hoje, irmãos? Às vezes você tem condições de ajudar aquela pessoa que está do seu lado, né? Às vezes com uma própria palavra de conforto, e às vezes as pessoas hoje em dia estão vendo mais o próprio umbigo do que ajudar o próximo, né? Que é o dever do cristão ajudar as pessoas que mais realmente necessitam. Quantas pessoas aí que precisam, né, de uma palavra de conforto, uma palavra, né, que é fiel e poderosa, que é a palavra de Deus na sua vida, na minha vida, né?
Hoje em dia, você vê que a história do rico e do Lázaro teve um fim, né? Tremendo, porque os dois faleceram, né? E assim, aconteceu que a história conta, a parábola conta que o rico, apesar dos bens que ele aperfeiçoou na terra, ele não teve um fim, né? Ele não teve um fim eterno, com graça com Deus. Ele teve o quê? Um lugar de tormento, né? Ele teve um lugar de fogo ardendo, né? Ele teve um lugar de perturbações, né? Aflições, e entrou em desespero, porque quando ele viu, né, em outro lado do abismo, ele viu o pobre Lázaro, ele lembrou, né, que o Lázaro estava onde? Estava no seio de Abraão. Ele estava sendo abençoado e confortado pelo Abraão, o pai da fé. Acontece que, assim, quantas pessoas hoje que têm condição de ajudar o próximo em vida, né, fazer o bem sem, né, querer nada em troca. Porque Deus, ele dá recompensa para aqueles que fazem o bem ao próximo, né? A Bíblia relata aí para você, né, vários trechos aí para você entender a palavra de Deus, que você tem que fazer o melhor, né? Ama teu próximo como a ti mesmo, né? Então, as pessoas hoje em dia deveriam ter mais amor. Em Mateus 24, versículo 12, fala que por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não é que esfriou, congelou mesmo, né? Porque hoje ninguém está tendo mais amor no próximo. As pessoas hoje estão vendo o próprio umbigo, estão vendo mais só o bem-estar de si próprio. Olho por olho e dente por dente, né? Mas não é assim que é a essência do Evangelho, não é assim que é a essência que o Evangelho de Jesus Cristo prega. Porque ele fala, né? Em Mateus 5, versículo 44, ele diz: ame seus inimigos e orem por aquele que vos persegue. A gente tem que amar as pessoas, né, independente da forma que elas são. E assim, o rico aqui, no tema de hoje, no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, é um relato tremendo, que as coisas que acontecem no dia a dia nosso, né? Porque você vê hoje quantas pessoas que têm condições financeiras, né? Tem condições financeiras aí para ajudar, para doar, né? Fazer o bem-estar, uma doação de roupa, uma roupa que não serve mais, né? Para aquela pessoa, e podia fazer uma doação para aquelas pessoas mais carentes, para as pessoas com mais necessidade, doar uma cesta básica, né? É ajudar o próximo, né? Em vida, né? Isso que é a essência do Evangelho. E, assim, esse tema de hoje, do livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31 aí, fala que você viu que o rico, ele não ajudou. Ele não ajudou o pobre mendigo Lázaro em vida. E aqui diz a palavra, aqui no livro de Lucas, capítulo 16, aqui, fala sobre, aqui, que o pobre Lázaro era coberto de feridas, né? Ele estava coberto de feridas, ele estava machucado, né? Deitado junto à porta do rico. Ele queria matar só sua fome, ele queria matar a fome dele. Ele estava tremendo de fome, né? Ele estava com muita fome e o rico não olhou ele da forma que era, né, necessária a essência do evangelho. É, e com o que caía da mesa do rico, né? Em vez disso, ó, até os cães vinham lamber as suas feridas. Quer dizer, até o cachorro, né? Até os cães estavam lambendo a ferida, né? Até os cães, se for ver, num certo ponto, teve amor, né? Nele, num certo ponto, né? Então, até um animal teve um amor mais do que um rico em vida, né? Então, você vê como é que é, irmão. As pessoas hoje tá perdendo, né? O amor, tá perdendo já a essência, porque as escrituras estão se cumprindo, né? Se você ler lá o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12, fala com clareza, né? Que é por causa da iniquidade de muitos, o amor de muitos esfriaria, né? Esfriou, as pessoas estão olhando para si próprio, né? Ninguém está tendo muito amor nas pessoas, e não é isso que Jesus Cristo quer, né? A palavra de Deus mostra com clareza aqui no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, que é a história do rico, que ele tinha tudo para fazer em vida, né? Para
o pobre Lázaro, né? O Lázaro só queria matar a fome, né? Poderia, qualquer coisa que desse para Lázaro, ele já ficaria muito feliz, né? E o rico seria mais abençoado por Deus, né? Pelo gesto de caridade, pelo gesto de amor ao próximo, mas ele não fez em vida. Só que ele pagou um preço, né? Tudo tem um preço. Você planta o bem, você colhe o bem. Você planta o mal, você vai colher totalmente o mal. Então, quer dizer, o que aconteceu? Um certo dia, né? Morreu, né? Olha lá, foi levado pelos anjos, né? Junto a Abraão, o rico. Também o rico morreu, olha lá, e foi enterrado. Na habitação dos mortos, entre os tormentos, ele ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Versículo 24. Então gritou, então gritou o rico: Pai, Abraão, tenha piedade de mim. Aí ele pediu piedade, né? Tenha piedade de mim. Mande Lázaro. Aí ele lembrou de Lázaro, né? Mande Lázaro molhar a ponta, né, do dedo na água para me refrescar. Aí ele queria refresco, né? Quer dizer que toda a mordomia que ele tinha em vida, ele não fez, né, para Lázaro. Aí quando ele caiu no tormento, quando ele caiu no fogo eterno, aí ele lembrou, né, que ele precisava daquele Lázaro, daquele pobre mendigo que estava cheio das feridas, né, que o cachorro lambia. Aí ele lembrou, aí ele inverteu, né? Foi invertido o quadro, né? Olha para você ver como é que Deus trabalha na vida do ser humano. Então, irmãos e irmãs, isso aqui é uma lição de vida, né? Para você que é uma pessoa inteligente, que Deus te dê sabedoria, se você tem condições, né? Não hesita ajudar aqueles que mais necessitam, né? Não hesita ajudar as pessoas mais próximas aí que queiram a sua ajuda. A Bíblia fala claramente, né? Ajuda, né? As pessoas mais necessitadas, né? Vamos lá novamente aqui a recapitular o texto, né? Então ele pediu para que Lázaro refrescasse a sua língua, né? Porque o lugar que ele estava cheio de fogo, né? Estava cheio de tormento. E Abraão respondeu no versículo 25: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a vida inteira, né? Lembre-se, Abraão falou para ele: filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a vida inteira. E Lázaro, por sua vez, só teve desgraça na vida, na terra, né? Ele não teve um momento de paz, um momento de alegria, num certo ponto da situação financeira, né? Ele não teve essa regalia que o rico teve, né? E aí ele só recebeu desgraça. A Bíblia fala que o Lázaro só recebeu desgraça. Agora, aqui ele é confortado. Então, quer dizer, o lugar que ele foi, ele está sendo confortado, está sendo amparado, né? E você é atormentado. Quer dizer, que Abraão falou para ele: você é atormentado, você vai ser atormentado pro resto da vida, né? Pelas atitudes, né? Que ele plantou, né? Ele plantou em vida na terra, né? Então, por isso que é importante você fazer o bem para as pessoas sem querer nada em troca, porque Deus já te dá a recompensa, né? Quando Jesus fala assim: ama seus inimigos, amar o amigo é fácil, amar o amigo é a coisa mais simples do mundo. Você amar um amigo é a coisa mais fácil. Quero ver você amar um inimigo seu, amar uma pessoa que te odeia, amar uma pessoa que despreza, amar uma pessoa que tenta te derrubar. O evangelho é isso, né? A essência do evangelho é isso. Então, e Lázaro, por sua vez, só recebeu desgraça, né, na terra. Então, o lugar que o rico foi é um lugar de tormento eterno. Para completar, no versículo 26, além disso, existe entre nós e vocês um grande abismo. Abraão falou para ele: olha, entre eu e você está um grande abismo. Não tem como você vir para cá, não tem como você ir para lá. Não tem jeito, não tem como, né? Aí, de modo que os que querem passar daqui para junto de vocês não conseguem, né? E nem atravessar daí até nós. Aí ele insistiu, versículo 27 do livro de Lucas, ele insistiu. Eu lhe peço, Abraão, né? Pediu para Abraão: eu peço. Então, pai, Abraão, que mande a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, que ele tinha 5 irmãos, né? Que Lázaro os alerte. Aí ele pediu para Lázaro alertar os irmãos dele, né? Que o Lázaro estava no conforto. Aí ele lembrou de Lázaro. Aí ele lembrou, né?
a existência de Lázaro. Mas quando o Lázaro estava lá, né, na porta, né, dele, com fome, ele não lembrou de Lázaro, né? Ele nem queria saber de Lázaro, ele só queria saber das regalias do mundo, né? Do bem-estar dele, vendo o seu próprio umbigo, né? Aí ele pediu para que Lázaro, aí ele lembrou de Lázaro, aí no versículo 28 ele diz que, ó, porque eu tenho 5 irmãos, e que Lázaro os alerte, para que não venha também a eles parar este lugar de tormento. Quer dizer, além dele estar naquele lugar de tormento, ele não queria que os irmãos dele fossem, né? Os 5 irmãos deles fossem. Então, para você ver a importância, irmão, de fazer o bem aqui na terra, porque assim, Jesus foi humilde, né? E a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, independente da sua situação financeira. Ninguém é melhor que ninguém. A Bíblia fala, né, que você nada trouxemos nesse mundo e nada levaremos, né? A Bíblia fala em Mateus lá, se você ler o livro de Mateus, ali fala sobre assim para você não acumular tesouros na terra, aqui, né? Aonde a traça e o ladrão rouba, né? Mas sim acumular o tesouro dos céus. Então, quer dizer, irmãos, não adianta nada a pessoa ganhar em Marcos 8, versículo 36, diz assim que não adianta nada você ganhar o mundo inteiro, né? Que nem aqui o rico fez, ganhou o mundo inteiro pelo que ele tinha, né? Vai perder a sua alma. Então, esse livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 até o 31, é uma reflexão do livro de Marcos 8, versículo 36, que lá diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Não adianta nada, irmão, você ter o seu dinheiro, você ter os seus milhões na conta, né? E ver uma pessoa passando dificuldade, passando fome e menosprezar aquela pessoa, que é a imagem e semelhança de Deus igual a você. A única diferença dela é que ela é mais pobre que você, mas você é mais rico que ela em financeiro, né? E você pode ser rico financeiro, mas você não vai levar esse dinheiro em vida para outra vida, né? Você não leva nada. A Bíblia fala que você não trouxe nada e não vai levar nada deste mundo. Está escrito na palavra de Deus. Então não adianta nada um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, que nem fez esse rico aqui. Ele ganhou o mundo. Ele tinha condições financeiras aí. Não estou dizendo que o rico não vai para o céu. Mas assim, as atitudes do rico é o que fez, né? É ele ir para o inferno, né? Ele ir para o eterno fogo eterno, né? Com enxofre, né? Perder a salvação por ego, por orgulho próprio, por arrogância, por ignorância, né? Humana, ignorar, né? Aquela pessoa que estava ali precisando de uma ajuda. Então isso é uma explicação, é uma lição de vida, irmão, que eu levo para mim, levo para vocês aí que são irmãos, irmãs, que gostam de ouvir a palavra de Deus, né? Ninguém é melhor que ninguém. Deus dá conhecimento para cada um, Deus dá capacidade para cada um de nós. Todo mundo tem conhecimento, todo mundo pode pedir o conhecimento a Deus, né? Até Salomão pediu, né? Salomão era um homem rico e pediu o quê? Ele pediu conhecimento a Deus, né? Antes de ele tornar rico, ele pediu conhecimento, sabedoria. Está escrito lá em Provérbios que ele pediu sabedoria, né? Ele escreveu o livro de Provérbios, né? E ele pediu sabedoria, somente sabedoria para Deus. Ele não pediu nem dinheiro, não pediu nada, não pediu situação de querer ficar um homem rico, próspero na terra. Ele pediu sabedoria para poder lidar com o povo aqui na terra, né? Que era um povo muito rebelde, né? Ainda continua rebeldes, né? Então, continuando novamente aqui a palavra, o rico ele tinha tudo para fazer para o pobre em vida. Só que, infelizmente, ele não fez. Quantas pessoas têm condições de fazer o bem em vida, né, ao próximo, né? Fazer com amor, com alegria, não fazer por obrigação. Se você tem uma roupa que você não está usando, doa. Faz uma doação. Vai no lugar que tá fazendo campanha de agasalho, vai no local que está recebendo a doação. Quantas pessoas estão precisando? Quantas pessoas vai entrar o frio aí? Quantas pessoas vão precisar de uma blusa, uma calça, uma camisa, né, irmão? Irmã, se você faz esse gesto de amor, não fazer por obrigação, Deus te dá em recompensa infinitivamente, infinito, né? Infinitamente.
na sua vida, você vai ser pessoa cada dia mais abençoada. Porque você está plantando, você está semeando o bem. Você está semeando ao bem a quem? Ao próximo, que é imagem e semelhança a você. Entendeu? Se você tem condições de ajudar aquela pessoa, faz em vida, né? Porque a recompensa é aos céus. E assim, o que esse livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31 nos ensina, é uma lição, uma grande lição, sabe? A explicação é essa, que a explicação vem em Marcos 8, versículo 36, que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né? Ganhar o mundo inteiro, ele ganha o mundo inteiro, mas quando ele morre, ele perde a sua alma, que é o mais importante para Deus, mais importante na vida humana, é a nossa alma, é a nossa vida eterna com Deus, né? É estar no seio de Abraão, né? Estar reunido à presença do Senhor, né? Então, irmãos, é um livro, né, do médico, aqui do apóstolo, do médico, né, Lucas, que ele ensina, né, que o amor que tem que ter em vida e fazer plantar a semente para colher os bons frutos em vida, né, até em outra vida, né. Então esse rico ele tinha tudo para ajudar, mas não fez o que era para fazer em vida, né, vendo a imagem e semelhança ali passando fome, imagem e semelhança de Deus passando fome, né? Ele tinha condições de dar um pão, dar alguma coisa para comer, mas não deu, né? E ali o cachorro, né? A Bíblia fala que o cachorro, né? Os cães lambiam as feridas deles, né? Do mendigo Lázaro. Você vê o amor que ainda o cachorro ainda lambia, porque ficava perto dele, não abandonou ele, né? A criação não abandonou Lázaro, pelo aquilo que ele é, né? Pelo aquilo que ele não tinha, né? A criação amava o Lázaro, que estava do lado dele, ficou do lado dele até na hora da morte, né? Lambendo as feridas dele ali, cuidando, né, dele, né? Porque, segundo os relatos aí, fala que se o cachorro lamber a ferida, vai cicatrizando, né? Então, então até o cachorro tinha amor. É um ensinamento, irmão, que a palavra de Deus mostra, né? Continuando aqui, a verdadeira palavra. Então, em Marcos 8, versículo 36, diz, né, a explicação desse livro de Lucas, né? Para que fique bem claro aí, é, em Marcos 8, versículo 36, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? O que adianta o homem ter muito dinheiro, né? Ele fazer o que ele quer com o dinheiro, que é o dinheiro é dele mesmo, né? Às vezes pode ser o suor dele mesmo, mas assim, se ele tem condições de ajudar em vida, ele poderia fazer melhor. Mas às vezes muitas pessoas não fazem, né? Não estou me generalizando, mas tem muitas pessoas que não fazem, né? Se apega ao dinheiro, se apega, né, aos bens materiais da terra, né? A Bíblia fala em Timóteo, se não me engano, capítulo 3, versículo 6 ao 10, fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Foi por causa dessa cobiça que muitos se desviaram da fé. Então está lá escrito em 1 Timóteo, se não me engano, capítulo 3, versículo 6 ao 10, né? Nós temos que ter amor na palavra de Deus, tem que ter amor ao próximo, tem que amar as pessoas, sabe? Sem querer nada em troca. Não é uma barganha, né? Não é um negócio. É você ser exemplo, né, para as outras pessoas, independente se você tem uma classe alta, classe média, se você tem várias roupas que não servem para você, né? Às vezes você está enjoado de usar aquelas roupas no guarda-roupa, tá lá, seu guarda-roupa está lotado, você nem usa mais aquelas roupas, às vezes, muitos anos você não usa, às vezes nem serve mais para você. Faz um propósito com Deus, sabe? Faz uma separação lá, separa, leva no local. Se você tem condições de você dar uma cesta básica para uma família, você tem condições para fazer isso, faça. Entendeu? Abençoa aquela pessoa que está precisando, né? É um gesto de amor. É um gesto, é um ensinamento, né? A Jesus Cristo diz lá, né, em Mateus, ele diz que assim que ele teve fome e não me deste de comer, estive com sede e não me deste de beber, né? Estive preso e não me fosse visitar, né? Mas aquele que fazia um para desses pequeninos farão a mim. Quer dizer, pequenino que ele quer dizer são as pessoas mais necessitadas, né? São as pessoas mais carentes, que precisam da ajuda da gente, entendeu? A gente que é pobre, a gente que não tem nada nessa terra, que a gente não leva nada, né? Quando
no livro de Atos, se não me engano, capítulo 2, né? Quando Pedro foi entrar no templo, ele viu lá o mendigo, né? Deitado coxo na porta do templo. Aí o mendigo pediu a ele para que desse alguma coisa, um ouro, uma prata, né? Aí ele respondeu, né? Pedro respondeu: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome do Senhor Jesus. Ficou curado, né? Quer dizer, a alegria daquele mendigo na porta do templo, no livro de Atos 2, é um ensinamento, é uma lição, entendeu? Porque assim, nem tudo é o dinheiro, tá? O amor de Cristo supera muita coisa, a palavra de Deus supera muito, né, irmãos e irmãs? É por isso que é bom, é importante ler a Bíblia, é importante você ter o conhecimento, né? Ninguém é melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém, muito pelo contrário, eu aprendo a palavra de Deus a cada dia. Apesar dos estudos que eu tenho, mais de 30 anos aí, né? Desde os 15 anos eu era uma pessoa católica, comecei a examinar as escrituras, né, independente da religião. Depois eu comecei a examinar as escrituras, né? E comecei a conhecer a verdade da palavra de Deus, fui me aperfeiçoando, né? E deu muito um aprendizado na minha vida. E aprendo até hoje, né? Com a palavra de Deus. Então eu peço que os irmãos também entendem o poder da palavra de Deus, né? A Bíblia fala lá em João 5, versículo 39, que é examinais as escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, né? Porque são delas que de mim se testificam. Então, quer dizer, a vida eterna depende da palavra, né? Depende do amor à palavra, né? Em Mateus 22, versículo 29, ele diz assim: errais por não examinar as escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Quando você não examina as escrituras, você pode ser enganado, você pode ser ir na lábia das pessoas. Mas quando você tem o conhecimento através do poder do Espírito Santo na sua vida, Deus te dá a direção correta, né? Deus te dá o amor, né? Ali como Ele sempre deu, né? E não abandona aqueles que o buscam, né? Então, o resumo da palavra do tema de hoje é esse. Para você que não conhece o tema de Lucas, é esse aqui. E a resposta da explicação está no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 36, né? O que adianta o homem ganhar? O que adiantou o Lázaro? O que adiantou o rico ter tudo na vida, né? Só nessa terra, passageira, né? A Bíblia fala em 2 Coríntios 4, versículo 4, que o Deus, com a letra minúscula, né, que é o Satanás, que o Deus desse século veio para cegar a visão dos incrédulos, para que não resplandeça a verdadeira luz do Evangelho, que é esse aqui, ó, que é Cristo, a palavra, o poder, né? Tudo que é o poder da palavra de Deus. Mas as pessoas hoje estão vendo só o lado material. O lado espiritual as pessoas não querem enxergar. E Lázaro foi para o lado espiritual. Lázaro foi para o lado do eterno céus, né? Ele foi para o lado do conforto espiritual, né? Conforto celestial. Tem coisa mais prazerosa do que isso? Ganhar, né? Almas para Cristo. Então, terminando aqui novamente a palavra, o ensinamento, né? Lucas capítulo 16, versículo 39, a explicação estava, que nem eu disse, em Marcos 8, versículo 36, não adianta nada você ganhar o mundo inteiro. Não adianta nada você ter milhões. Se você não faz o bem aqui na terra, você também não vai levar nada. Você não trouxe nada e não vai levar nada. Não importa o acúmulo de milhões que você tem na sua conta. Não importa. Para Deus isso aí não é importante. O que Ele quer é você plantar o bem, você fazer o amor à palavra, né? Buscar a justiça, a misericórdia e ajudar as pessoas mais necessitadas em vida. Né? Se você não tem condição de ajudar, tudo bem. Né? Sempre há uma pessoa que há de ajudar, mas quando você tem condições e nega, a Bíblia fala em Provérbios 28, versículo 27, né? Que você não ajudar a pessoa a necessidade, virar as costas para ela, vai receber uma opção, né? Então, o ensinamento é esse. Terminando aqui novamente o tema de hoje, né? Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, vamos terminar para resumir. Então ele insistiu, ele peço, então, pai, que mande a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Olha para você ver, ele tinha 5 irmãos, né? E pediu que Lázaro aí os alerte, ele pediu para que Lázaro os alertasse os 5 irmãos para que não fossem no tormento onde ele estaria.
Olha para você ver como é que é a dependência, né? Ah, tem muita gente que enche a boca e fala, eu não dependo de ninguém, eu dependo só de mim mesmo, do meu potencial. É o ego, né? O orgulho, né? O orgulho próprio, né? Tem muita gente que faz isso porque não tem conhecimento da palavra de Deus, porque não tem espiritualidade da palavra de Deus, porque não tem isso com ele, né? Não carrega isso com ele, porque não tem conhecimento. A Bíblia fala em Mateus, né, capítulo 22, versículo 29, que errais por não examinar as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus, porque não conhece ainda o poder de Deus. Em João 8, versículo 32, a clareza do Evangelho está lá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Mas qual é a verdade? Então, conforme eu disse no outro vídeo meu, a verdade é essa aqui, ó. É a palavra do Senhor, né? Que não tem curva. É uma palavra também que é uma espada de dois gumes, né? Que afeta até os corações, mais íntimos dos corações. Mas ela tem um poder tremendo na vida daqueles que crêem, tanto do judeu como do grego, no grego, né? Em 1 Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele fala, pois não me envergonhe do evangelho de Deus, né? Porque o evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação daqueles que todos que crê, tanto do judeu como do grego. Então, quer dizer, é poder para a salvação. Então, examinar, então em João 5,39, examinai as escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna. Então, quer dizer, a vida eterna depende da palavra. Não tem onde escapar. Você que só conhece a Jesus, você conhece a Deus através das escrituras, das sagradas escrituras. Não tem como você conhecer de outra forma, a não ser da palavra de Deus. Né? Ela não tem curva, ela não é mentirosa, né? Ela é proveitosa, né? Como eu li lá em Timóteo. Né? Então, em Oséias 4, versículo 6, a palavra deixa clara, né? Que o povo morre por falta de conhecimento da palavra de Deus. No livro de Amós, novamente, que eu vou repetir, que cravou na minha memória, Amós capítulo 8, versículo 11 e versículo 12, ele disse, né, que andarão de mar a mar, fazendo o que esse povo? Correndo aí, correndo atrás da palavra, vai chegar um tempo que a pessoa vai correr atrás da palavra e não vai encontrar mais, porque o Espírito de Deus não vai estar mais na terra. Então, irmãos, é importante que há conhecimento, né? Ninguém é melhor que ninguém, mas a palavra de Deus ela é poderosa para todos que nela crê, tanto do judeu como do grego, né? Então ele pediu a dependência aqui, né? Uma pessoa que é rica, que se achava a melhor da terra, né? Achava o máximo porque tinha muito dinheiro, ele achava que nunca ia depender de uma pessoa pobre, mendiga. Mas aí inverteu o quadro, né? Quando ele partiu, lá ele precisou de Lázaro, né? No tormento que ele estava, ele precisou da ajuda de Lázaro. É um ensinamento, irmãos, né? Aqui fala que ele insistiu, ó. A Bíblia fala em Lucas, capítulo 16, versículo 27, que ele insistiu. Eu lhe peço, então, pai, chamou Abraão de pai, que mande a casa do meu pai. Ele pediu para avisar a família dele, né? Versículo 28. Porque eu tenho 5 irmãos, olha o desespero dele. Porque eu tenho 5 irmãos. E que Lázaro, olha lá, ó. Lucas capítulo 16, né? Versículo 19 ao 28. Porque eu tenho 5 irmãos, né? Que Lázaro os alerte. Aí ele precisou de Lázaro. Para que não venha também eles parar neste lugar. Olha o desespero dele. Querendo que a família dele não fosse parar lá igual ele, né? Nesse lugar de tormento, a Bíblia fala aqui, ó. Aí versículo 29, né? Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 29. Abraão respondeu, eles têm Moisés. Olha lá, profeta Moisés. Eles têm Moisés e os profetas. Abraão falou para eles têm Moisés, tem os profetas lá, né? E que eles escutem, né? Se não escutar, já sabe onde vai parar também, né? Então, e ele disse então, não, ele disse não, pai Abraão, mas se alguém dentro de lá, ele já estava com medo, não, pai Abraão, né? Mas se alguém dentre os mortos for até lá, eles se converterão? Né? Olha lá pra você ver. Não, pai Abraão, olha o desespero dele. Não, pai Abraão. E se alguém dentre os mortos for até lá, e eles se converterão? Versículo 31.
né? Para terminar o tema de hoje. Abençoado o seu dia. Abraão lhe disse: se não escutam nem a Moisés e nem os profetas, ainda que alguém ressuscite dos mortos, eles não o convencerão. Quer dizer, se não consegue escutar o profeta e nem a Moisés, que é usado por Deus, os profetas que são usados por Deus, como que vai convencer, né? Então, quer dizer, vai depender de cada um. É por isso que é importante você acreditar na palavra de Deus, acreditar que a gente, né, só estamos de passagem aqui na Terra. Eu tenho 46 anos, graças ao bom Deus, maravilhoso Deus, amado, né? Estou bem melhor, graças a Deus, né? Passei com uns probleminhas recentemente aí, mas graças a Deus estou curado, em nome do Senhor Jesus. Emagreci um pouquinho, mas agora estou bem, né? Pela glória do Senhor Jesus. Sou uma pessoa muito abençoada por Deus. Tenho gratidão por Deus, por tudo que Deus fez na minha vida, né? Foi um aprendizado, todos esses anos aí foi um aprendizado e eu aprendo cada dia mais, né? Com a palavra de Deus. Então o tema de hoje nos ensina, irmãos. É um tema que hoje Deus colocou na minha vida e colocou na vida de cada um de vocês, né? Para vocês entenderem o poder que é a palavra, para vocês entenderem o poder que é, né? A necessidade de você ter uma área celestial, né? Reservada, né? Um lugar para você ser abençoado, um lugar que é eterno para você ficar no conforto, né? Então é um ensinamento, porque é uma lição de vida, né? O que adianta, né? Em Marcos 8, versículo 36, o que adianta, né? O homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então é a lição de hoje, né? É o livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31, sobre o rico e o mendigo. É uma bela história, né? É uma coisa que se torna real no dia a dia nosso, né? Quantas pessoas tem aí, né? Que passa por cima das pessoas, humilha as pessoas, né? A Bíblia fala, né? Que os humilhados serão exaltados aí, ó. A prova está aí, né? O pobre Lázaro foi humilhado, num certo ponto, em vida. Ele só recebeu desgraça, ele foi humilhado pelo rico, porque tinha condições de dar ele ali, não ajudou. Mas os humilhados serão exaltados, então. No livro de Lucas também, né? Os humilhados serão exaltados também. Aí é uma explicação sobre Lázaro, né? O mendigo, ele foi exaltado. Já o rico foi atormentado, né? Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade de levar a mensagem a vocês. Gostaria muito que vocês dessem um like, se inscrevessem no canal, tá? Para a gente poder ter mais vídeo, mais a mensagem da palavra de Deus. É um vídeo mais novos meus aí agora, né? Que eu voltei a fazer. Peço a misericórdia de Deus, né? Que abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês possam ser umas pessoas maravilhosas e abençoadas por Deus, né? Que vocês têm condições de ajudar as pessoas, que têm condições financeiras, não hesite, sabe? Tudo que você planta hoje do bem, dependente, irmãos, dependente, as condições financeiras, não se apega ao dinheiro. A Bíblia fala para você não se apegar nas coisas materiais. Colossenses capítulo 3, se não fala a memória, capítulo 3, versículo 2, né? Pensais nas coisas celestiais, não nas coisas terrenas, né? Porque mais coisa celestial é muito mais importante. Colossenses capítulo 3, versículo 2, se não fala a minha memória, né? Fazer uma oração a cada um de vocês aí, tá bom? Que Deus possa abençoar e dá um like, se inscreve no canal, né? É Ricardo Marcondes 1979, né? Vai chegar muitos vídeos aí, se Deus quiser, que eu vou tentar fazer a todos vocês aí, tá bom? Deus abençoe, vamos fazer a oração, que assim seja. Do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita sempre, Senhor, a tua vontade, aqui na terra como também aí nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que tem ofendido. E não deixe, Senhor, nos cairmos em tentação, mas livra, Senhor, de nós todo mal, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Que a tua
mão do Senhor, que a mão do Senhor chegue à tua tenda, que não venha faltar nada na sua vida, que você seja repleto de bênção, de unção, cheia do Espírito Santo, que Deus possa dar o entendimento, que Deus possa dar o livramento, que Deus possa dar o avivamento, que Deus possa dar a unção na sua vida, que você seja uma pessoa próspera, né? A Bíblia relata lá, né, no livro de Romanos 8, versículo 37, que entre todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Somos vencedores, irmão, em tudo. Então, independente se você está com doente, se você está com problema, ainda assim você é um vencedor. Não se entrega os pontos ao inimigo. Satanás, ele quer você derrotado. Ele já é derrotado e quer ver você derrotado. Mas Jesus não. Ele é maravilhoso, ele quer te ver bem, ele quer te ver adorando a ele, servindo de todo o seu coração, né? Ouvindo a palavra, que a fé vem de ouvir, né? E pratica também as escrituras. Então peço a misericórdia do Senhor que venha abençoar cada um de vocês que estão vendo o canal, que possa dar um like, que possa se inscrever, que possa, né, ser uma pessoa mais abençoada do que já é, financeiramente, emocionalmente, né, e ter muito sucesso na vida. É o meu desejo a todos vocês que o nome do Senhor seja sempre e eternamente louvado e glorificado para todo sempre. Amém, Senhor.